Provas de que os versos 9 e 20 fazem parte de Marcos 16. Primeira prova: manuscritos gregos. Existem mais de 4.200 manuscritos gregos do Novo Testamento. Pelo menos 618 contêm os evangelhos e apenas 2 não contêm esses versículos. Segunda prova: versões siríacas. O siríaco foi a primeira linguagem para a qual o Novo Testamento foi traduzido. O manuscrito persito, 150 d.C., e o curetoniano, 3º século, contém esses versículos. Terceira prova: versões em latim. 8.000 delas existem atualmente, copiadas da Vulgata de Jerônimo, 382 d.C., que contém esses versículos. Jerônimo teve acesso aos testamentos gregos de sua época e a sua versão era uma revisão da Vetus Ítala, 2º século, que também continha esses versículos. Quarta prova: a versão gótica, 350 d.C., contém esses versículos. Quinta prova: as versões egípcias. A de Mênfis, cóptico, 4º século, e a de Tebas, sarrídique, 3º século, contém esses versículos. Sexta prova: a armeniana, 5º século, a etíope, 4º século, e a georgiana, 6º século, todas contêm os versos de 9 a 20. Sétima prova: os pais da igreja, quer eles estejam sempre corretos na doutrina ou não. Seu testemunho sobre a existência ou não dos versículos em seus dias é mais valioso do que os manuscritos e as versões. Existem cerca de 100 escritores mais antigos do que o mais antigo manuscrito grego, e cerca de 200 deles entre 360 d.C. e todos se referem a esses versículos como sendo escritos por Marcos, como parte de seu evangelho. Veja Pais Antinicenos, que se referem a esses versículos 16 vezes, confirmando Marcos como o autor deles. Oitava prova: todos admitem que uma multidão de testemunhas, manuscritos, versões e pais da igreja, os confirmam, e que os 2 mais antigos manuscritos gregos, o Sinaítico e o Vaticano, são os únicos que não os contêm. Também se admite que em um deles, o Vaticanos, um espaço em branco é deixado para esses versículos, indicando de que o capítulo está incompleto. Até o 4º século, eles nunca haviam sido questionados. Nona prova: as doutrinas ensinadas nesses versículos podem ser referendadas por muitas outras passagens das Escrituras. Primeiro, as aparições de Cristo, dos versos 9 a 14, estão relatadas em outro lugar. Veja a nota, João 21:14. Segundo, a comissão do verso 15 para pregar e batizar está colocada em Mateus 28, 19 e 20, Lucas 24, 47 e 53 e Atos 1, do 1 ao 8. Terceiro, o resultado da pregação do verso 16 aparece em João 3, 16, 20, 1 Coríntios 1, 18 ao 21, etc. Quarto, os sinais que seguirão os crentes dos versos 17 e 18 também estão prometidos em Mateus 10, do 1 ao 8, 17 e 20, Marcos 9, 23, 11, 22 e 24, Lucas 10, 19 e João 14, 12, etc. Quinto, a ascensão do verso 19 aparece em Lucas 24, 49 e 53, Atos 1, 9 a 11. Sexto, a confirmação da palavra do verso 20 pelos sinais dos versos 17 e 18 está registrada em Hebreus 2, 3, 4, Atos 2, 43 e 5, 16, etc. Décima prova: se deixarmos de lado esses versículos porque eles não estão em alguns manuscritos, então devemos deixar de lado grandes porções da Bíblia. Por exemplo, o Códice Vaticanus,
que deixa de lado Marcos 16, 9 e 20, também o faz com Gênesis 1:46, Salmos 105 a 187, Hebreus 9, 14, 13 a 25 e os livros inteiros de 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon e Apocalipse. Por que não deixar de lado todas essas porções se vamos abordar Marcos 16, 9 e 20? Uma vez que não existe nenhum manuscrito antigo que não ignore alguma porção. Se formos deixar de lado todas essas partes, teremos uma Bíblia menor do que algumas de nossas menores atualmente. Suponha que encontremos uma Bíblia hoje que tivesse alguma das partes faltando e concluíssemos que as partes faltantes não estavam no original. Isso lhe parecia razoável? Tomar essa atitude em relação a partes que não estão em manuscritos antigos também não o é. A forma como Marcos termina seu evangelho e o fato de que poucos manuscritos não contêm esses versículos não constituem motivo para retirá-los da Bíblia, visto que esses versículos estão em perfeita harmonia com os outros evangelhos e são uma parte necessária de Marcos. Por que continuar a questioná-los? Fonte: nota em Marcos 16, Bíblia de Estudo Deike, anotações, esboços e referências.